Responsável pelas primeiras visitas do ainda pré-candidato Jair Bolsonaro a Santa Catarina, Rogério Peninha Mendonça foi quase vítima dessa mesma onda 17. No Cabeça de Política dessa semana, ele nos conta como foi essa situação e fala sobre sua atuação como coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Deputado Peninha, o senhor foi um dos primeiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Quando ninguém acreditava, o senhor trouxe ele para as primeiras palestras que ele deu aqui. Mas na hora do voto, a onda Bolsonaro não lhe ajudou. O senhor até teve uma redução de votação. O que aconteceu? O eleitor não percebeu que o senhor era apoiador do Bolsonaro? Na verdade, sim, eu trouxe o Bolsonaro 4 vezes a Santa Catarina, numa programação feita por mim, né? Ele foi Chapecó, Blumenau, Jaraguá do Sul, diversos. Mas a onda 17, ela buscou muito a renovação, a mudança, e também pegou muito a nós que votamos pró-Michel Temer naquele momento, votamos a favor da reforma trabalhista, que foi o meu caso, e também, lá atrás, também eu já tinha me declarado a favor da reforma previdenciária. E o fato do MDB também, né? Porque o MDB foi Santa Catarina, nem tanto, né? Porque veja só, Santa Catarina, nós elegemos 9 estaduais, 3 federais, né? Diminuímos de 5 para 3, é verdade. Ajudamos a eleger o Jorginho, senador. Não foi tão atingido, mas de modo geral no Brasil foi. Porque as pessoas, não adianta dizer, o PMDB de Santa Catarina é diferente. Porque na hora de votar é do MDB, é aquele lá do GEDEL, o homem lá do dinheiro do apartamento. Santa Catarina é diferente, é verdade. Mas tudo isso acabou prejudicando. O senhor já pensou em sair do MDB por causa dessa condição? Não, eu estou há 8 eleições, até agora participei até hoje de 8 eleições. Nunca perdi uma eleição. Né? Todas elas eu me elegi no MDB, eu não posso culpar o PMDB de nada. Então, acho que eu tenho uma história dentro do partido. Eu não sei mais quantas eleições eu devo participar, mas com certeza, se eu tiver encerrar minha carreira, vai ser dentro do MDB. Eu não penso em sair do PMDB, eu penso em mudar o MDB. Eu penso que nós não devemos mais continuar a nível nacional, por exemplo. Eu tenho lançado o nome do Alceu Moreira como candidato a presidente. Eu penso que nós não podemos mais ficar a reboque de Jucá, Renan Calheiros, porque se nós ficarmos a reboque dessas pessoas, aí o PMDB vai se acabar de uma vez. E as votações que o senhor disse que prejudicaram a sua votação, o senhor repetiria elas? Em que sentido? O senhor votaria novamente pela absolvição de Temer? Toda a vida. Eu acredito que fiz certo. A reforma da trabalhista, por exemplo. A reforma da Previdência, aquela que eu era favorável, que me prejudiquei, essa hoje é bem pior, digamos, entre aspas, né, do que aquela do Temer. Mas é necessária e vou votar novamente favorável, com certeza. Eu fiz consciente do que estava fazendo de bom para o Brasil. Naquele momento do Temer, muito melhor o Temer do que a continuação da Dilma, não tenho dúvida nisso. E isso aí, a história já está, a curto prazo, já está provando isso. O senhor apresentou no último Congresso dos Municípios uma proposta de emenda constitucional para unificar as eleições, que é uma discussão antiga, mas isso seria feito com a prorrogação dos atuais mandatos de prefeito e vereador. Os prefeitos adoraram, ovacionaram o senhor. Nesse momento, desse jeito, não é uma medida casuística? Não é uma medida casuística, porque na verdade é o seguinte, a minha proposta, ela prevê a unificação das eleições. Em algum momento ela tem que acontecer. E com essa unificação das eleições, também eu estou prevendo o fim das eleições, né? Mandato de 5 anos, e coincidência tudo em 2022. É verdade. Mas esses prefeitos que podem concorrer à reeleição, por exemplo, e muitos estão bem, eu recebi muitas ligações de prefeitos que acham que vão se reeleger, que estão bem, na verdade, eles dizem, eu não vou ganhar 2, eu vou perder 2 anos. Né? E alguma coisa tem que ser feita. Então, a proposta nesse momento, é verdade que o prazo é curto, né? Nós temos que aprovar em outubro, mas caso não aprove exatamente a tempo e dentro dessa hipótese que eu coloquei, o que mais importante de tudo, do conteúdo da minha proposta, é unificação. O povo cansou de tanto eleição, na última eleição se gastou R$1 bilhão, e eu aumento a cada eleição de 30%, o gasto vai ser maior, e cada 2 anos de eleições para o país, né? Não pode fazer novos convênios, as obras paralisam, e vive-se aquele ciclo vicioso. Eleição municipal, os deputados e governadores envolvidos para eleger o máximo de prefeitos.
Eleição federal, o máximo de prefeitos envolvidos para eleger os seus deputados e assim por com prejuízo do país. Então eu penso, basicamente, o cerne da minha proposta é a unificação das eleições. Evidentemente que nesse momento também passa pela prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores. O senhor é um dos deputados mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem trânsito com o Palácio Planalto, digamos assim, e está coordenando o Fórum Parlamentar Catarinense. Qual a prioridade do Fórum desse seu período à frente desse grupo? Olha, a prioridade é defender os interesses do Estado de Santa Catarina de modo geral. Inclusive agora nós estamos prevendo fazer reuniões nas principais regiões do Estado, Chapecó, Criciúma, temos a primeira agora prevista para Joinville, Blumenau, e assim Florianópolis e assim por diante. Vamos ter agora no dia 12 ou 13, não sei, uma segunda-feira aqui em Florianópolis, tratando da Eletrosul, por exemplo, que está essa mobilização para que ela seja acoplada numa outra empresa do Rio Grande do Sul, o medo de que o Estado possa perder receita, o medo de que ela possa ir para o Rio Grande do Sul. Então, tudo isso nós vamos tratar. Mas, sem dúvida, o principal que nós temos em cima do nosso trabalho são as obras de infraestrutura do Estado, ou seja, as principais rodovias, 470 a duplicação, a 280 a duplicação, a 282, a 163. A gente ouve que elas são prioridade há uma década ou mais. O senhor acha que dessa vez a gente consegue avançar nessas obras estruturantes? Eu acredito que sim. Inclusive, eu tenho acertado com o próprio presidente da República, com o Onyx, com o Guedes, que falei com ele na última semana, na última quinta-feira, aí não na condição de coordenador do fórum, porque eu tenho que separar, eu como coordenador do fórum, eu tenho que respeitar todos os deputados em relação à reforma da Previdência. Quem é contra, a favor, o Pedro Kizai, por exemplo, que é meu amigo, que é contra, eu respeito totalmente a posição dele. Mas a ideia é, aí na condição de vice-líder do governo do Congresso, reunir esses deputados que vão votar favorável à Previdência, também os senadores, e lá dizer, olha, presidente, inclusive estou agendando uma audiência. Estão aqui todos esses votos de Santa Catarina. Talvez proporcionalmente, não só a eleição sua, vou dizer para ele, foi uma das melhores, a segunda melhor de todo o Brasil, como também agora na reforma da Previdência. Agora, o que Santa Catarina vai ganhar? Vai economizar R$1 trilhão? Que bom, nós não queremos muito. E ele tem dito que desse 1 trilhão, o Guedes tem falado para nós que 100 bilhões eles vão repassar para os estados. E aí, quanto Santa Catarina vai ganhar? 5 bilhões, por exemplo, nós já em 2, 3 anos que esses recursos viessem, nós conseguiríamos resolver todos esses problemas estruturais. E veja só, Piara, Santa Catarina é o 6º estado que mais arrecada para a União. Talvez proporcionalmente seja o principal. Em 2017, a Santa Catarina levou para a União 50 bilhões de reais. Quanto veio para o Estado? 18 bilhões, menos de 20%. E já tem estados do Nordeste que a cada 100 que eles colocam, chega a 150, estados que chega a 200 de retorno. É lógico que eu sei da necessidade de uma contrapartida, um equilíbrio maior esses estados mais pobres, da Amazonas, que nós precisamos preservar, mas essa distância é que não pode ser tão grande. E isso eu pretendo levar ao presidente, né, numa reunião mais ampla, dos deputados exclusivamente, né, nós que vamos votar, e senadores, para exigir essa contrapartida em obra de infraestrutura, para que realmente saia do papel e não fique essa delonga de ano que vem e assim por diante. Para encerrar, deputado, uma bandeira sua, o senhor acha que consegue votar finalmente o fim do Estatuto do Desarmamento? Olha, o presidente, inclusive agora recentemente, quando ele fez a prestação de conta de 100 dias, ele citou meu nome 4 vezes. Né? Ele disse que está encaminhando um projeto de lei, aliás, um projeto de lei provavelmente para a Câmara dos Deputados, disciplinando toda essa questão de armas, e que eu vou ser chamado e que o cerne da proposta dele vai ser o meu projeto, porque com isso vai ser muito mais rápido de aprovar. No final do ano, dezembro, o Rodrigo Maia estava disposto a colocar em votação a minha proposta. E estava já caminhando, inclusive o relator seria o Fraga. Nisso, o Jair Bolsonaro ligou pessoalmente para mim e pediu: Peninha, eu queria que tu falasse com o Rodrigo Maia e segurasse a tramitação
deixa para o ano que vem, como é uma bandeira minha, eu gostaria que fosse feita também dos meus moldes e pelo pensamento que nós tivemos ao percorrer o Brasil todo falando dessas bandeiras. Então, talvez não exatamente o meu projeto, mas aproveitando a minha ideia, o Bolsonaro vai apresentar um projeto e acredito que esse ano ainda a gente consegue aprovar umas mudanças, evidentemente com restrições, mas que facilite mais o cidadão de bem ter uma arma. O objetivo não é armar a população, é dar também essa prerrogativa para o cidadão de bem poder se defender, com todos os critérios, né? Curso de armamento, psicotécnico, bons antecedentes e uma série de coisas. Bom, deputado Peninha, obrigado pela participação aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Piara. Eu que te agradeço. Estamos sempre à disposição.